transgrediu grandemente a lei divina. E isso foi fazendo com que o seu perispírito sofresse certas marcas, e marcas às vezes gravosas, como até mutilações realmente que podem acontecer. E quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de um feto anencefálico, não é, que tem ali toda a base cerebral, o cérebro chamado reptiliano, mas não tem toda a parte do córtex, né, a calota ali também não se forma, justamente por quê? Porque houve marca naquele perispírito. Quando há o processo de reencarnação e formação daquele corpo, o perispírito está também transmitindo as suas impressões e o seu estado de saúde ou enfermidade. Ok? Então, é justamente questões prévias e não genéticas que fazem com que há, às vezes, doenças de nascença, doenças que não se tem uma causa genética, às vezes não tem nem relação com nenhum tipo de ancestralidade dos genitores ou familiares, mas a criança vem, né, justamente porque o perispírito imprimiu ali todo o seu estado, né, íntimo, digamos assim. Sim, sim. O espírito vem, ele vem, ele vem naquela condição. E essa condição, ela se expressa no corpo. Tá ok? Mas não é preponderante. Ok? É, assim como uma depressão pode ter um fator, é, poderá ou não influenciar naquele espírito. Ou então diabetes, ou então questões cardíacas, né, que vêm num quadro familiar. A genética, ela pode estar ali exercendo um papel, mas que não é, digamos, cabal, fatalístico. Né? Então, o espírito poderá ou não desenvolver, justamente conforme ele se conduzir. Ok? Já estamos terminando. A função sustentadora é a última e uma das mais interessantes. Olha só. O perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente, gradativamente, ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Então, o que acontece? A gente reencarna com uma determinada cota de energia vital, né, que será ali comunicada àquele embrião que começa a se desenvolver. E são esses centros de força que oportunamente nós vamos estudar que fará com que as nossas energias sejam refeitas, para que nós consigamos manter essas baterias em funcionamento, né? E, portanto, o nosso corpo físico operando. Então, nós vamos ver que há a respiração como sendo o principal agente que faz esta vitalização do nosso corpo físico. Então, isso passa ali pelos centros de força que estão no perispírito e há uma revitalização. O sono físico também, quando nós dormimos, quando nós depois acordamos, nos sentimos mais regenerados, nos sentimos mais revitalizados, porque durante o sono também há esse processo de revitalização energética, que acontece graças a esses centros de força localizados no perispírito e que vão se comunicar com o corpo físico. Ok? Então, o que vai sustentar a nossa vida na matéria, né? A gente fala, nossa, mas o coração ele bate, né?
Ele bate, 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 bate. Quantas batidas o coração dá durante uma existência de 90 anos? Né? Então, o que move, né? O que alimenta, o que energiza o nosso corpo? É a energia vital. Então, na reencarnação já existe uma cota que nós trazemos do mundo espiritual para um determinado tempo na Terra, conforme a nossa programação. Né? Então, de repente, aquela programação é de 70 anos, de 80 anos. Se não fizermos nada para apressar a desencarnação, né, pelos nossos desregramentos, então a tendência é que essa cota ela dure por esse tempo. É a pilha que a gente reencarna. Só que essa pilha é recarregável e é recarregada por meio dos centros de força. Se não houvesse os centros de força, toda essa interação desses corpos até chegar no corpo físico, nós não iríamos nos reabastecer energeticamente. Olha só aqui. Interessante. Muito bem. Ressalte-se o processo de regeneração celular e a rigidez física mantida pelo sistema imunológico e sustentado pelo perispírito. Não é? Então, é o perispírito que vai nos ajudando nesse processo. Quando a gente corta o dedo, olha que incrível, né? Fez um cortezinho, pode levar um ponto, não levar um ponto, mas a gente vê ali uma abertura. Como é que cicatriza isso, gente? Sim. E o que sustenta esse processo? É o perispírito que sustenta. Porque o perispírito é o molde, não é? É o perispírito que sustenta essa regeneração. Muito bem. A ação sustentadora do perispírito, olha só, isso aqui a gente precisa guardar para não esquecer. A ação sustentadora do perispírito, ou função, né, surge bem patente no delicado processo de regeneração celular. Sabido é que todas as células físicas são substituídas a cada ciclo de 7 a 8 anos, sem que, entretanto, seja alterada qualquer parte do corpo, conservando a pessoa ainda os seus traços fisionômicos. Já pensaram nisso aqui? Hã? A cada ciclo de 7 a 8 anos, as nossas células se regeneram por completo. Por completo. E o que possibilita esta regeneração e nos mantermos vivos, não é? Não é? E nos mantermos como se nada tivesse acontecido. É a função sustentadora do perispírito. Tá ok? Dúvidas? Enquanto o Anderson vai colocando a musiquinha aqui, a gente vai vendo se ficou alguma... A colega pensou? Na realidade, assim, né? Na hora que eu percebi que eu tinha feito uma pergunta que me condizia com a minha dúvida, eu fiquei com vergonha e aí eu... Estamos todos em aprendizado, viu? Facilitador também. Pois, na realidade, a pergunta é assim, ele se tornar etéreo, tanto a colega falou, ele pode não ter forma nenhuma, ser só uma energia, ser só uma luz, ou obrigatoriamente ele vai ter alguma forma, mesmo que seja bem sutil. Então, essa propriedade da plasticidade, né, ela possibilita pelo pensamento, e o pensamento repercute imediatamente, não é, no perispírito, fazer com que haja se adotar uma forma tal, que pode ser aquela, digamos assim, quando a gente fala em nós aqui, ligados ao planeta Terra, normalmente a gente vai desencarnar, vai manter a mesma aparência, podemos até assumir uma outra de uma outra existência, é possível, desde que a gente já tenha vivenciado essa experiência reencarnatória, tá? Exemplo, Emmanuel, né, que assumiu a forma do senador
Publio Lentulus, né, que foi uma vivência à época de Jesus, e ele, aos tempos, né, modernos, auxiliando Chico Xavier, ele assumia aquela aparência, tá? Mas aí a gente está falando também de um espírito mais adiantado. Mas quando a gente pensa nos espíritos que vão se desligando, digamos, da Terra em si, eles mantêm o seu perispírito, mas não necessariamente assumindo a forma que nós temos aqui. Tá? Então, sim, essa é a questão que ela colocou. Essa eterização, ela necessariamente precisa ter uma forma, não necessariamente. Tá? Mas estamos falando, né? Irmãos mais adiantados. Oi. Diga. Você está falando da determinação da vida. Quem determina essa vida? O planejamento reencarnatório que a gente faz. Ou, se não participamos. Escolha de evolução? Antes da reencarnação, é um planejamento de acordo com aquilo que a gente precisa vivenciar, não é? E de acordo também com as nossas necessidades, digamos, kármicas, ok? Então, às vezes, naquela vida, naquela existência, o espírito precisa, em razão da lei, okay? Da lei divina, da lei que nos rege, ação e reação, causa e efeito, ter uma breve passagem naquela existência aqui. Então, esse planejamento é que dita aquela cota ou quantum de energia e essa energia estará lá para aquela finalidade daquela existência. E numa outra existência pode ser que seja diferente, assim por diante. Mas é o planejamento reencarnatório que acontece, que a gente vai estudar nos próximos encontros. Então, o quanto de energia, por exemplo, a gente vem com uma pilha, exemplo, de 80 anos. A pilha é de 80. Mas a gente vai gastando um pouquinho por vez, né? A gente vai gastando, às vezes gasta mais até, né? Então, essa pilha vai sendo o quê? Recarregada, ok? Não que ela vai ser recarregada para que ela se mantenha naquele quantum de 80. Ela vai perdendo essa energia ao longo do nosso processo. Mas, diariamente, nós vamos nos reenergizando por meio dos centros de força, para que esse quanto de energia cumpra o seu papel até esse momento. Okay? É uma moratória, né? Não é uma moratória, né? Você vai viver os 80, você vai viver uns 80 com maior qualidade, seria isso? Não, agora. O exemplo do quanto de energia? Não, você fala, você vê com 80. 80 anos que você viver. Tá. Então, no decorrer do tempo, você vai ser uma pessoa mais saudável, melhor na parte moral e tudo. Você não vai passar dos 80, mas você vai ter uma energia, uma qualidade de vida melhor. É isso. Conforto. Mas aí é fácil também, se você tem esses 80, mas no meio do caminho, você bebe, você fuma, você Então, é faz isso que tudo eu errado. dizer. Você gastou Então, aqui. mas você gastou antes do tempo. Você pode ir antes. Vamos pensar assim, um atleta que tem um condicionamento físico muito bom, muito preparado, tudo bem? Ele tem uma maratona aí de 5.000 metros para correr. Ele se prepara para isso. É a mesma coisa, o espírito reencarna, uns têm 5.000 metros, outros têm 2.000 metros, outros têm 1.000 metros, vai depender do planejamento. Mas ele vem com um quanto de energia para aquela caminhada, ok? Só que ele está correndo, ele não vai se cansando um pouco, né? Ele começa naquele gás, né? Mas ele vai se cansando. O que vai fazer com que ele conclua a prova? No nosso exemplo, esse recarregamento que existe diuturnamente por meio dos centros de força e que é promovido pela nossa respiração, pelo sono, em menor instância pela alimentação. Quando ela é nova, ela está com 100%. E depois ela vai diminuindo essa carga. E aí esse recarregamento que ele diz é muito mais assim, para você
Então, à noite a gente troca as células, a gente assimila o que aconteceu, aí bota os hormônios em ordem. Eu acho que é muito mais nesse sentido. Porque o fluido vital que você tem para 100 anos, ele começa a diminuir. Você, né, o laboratório vai ser caso muito... Caso de Às vezes, do Divaldo, que ele falou que Isso, o Divaldo é uma moratória, ele foi... Ele ficou mais um tempo. Essa moratória significa, né, dar um plus de energia, né? Dar uma ligadinha na tomada, beber um pouco mais de energia para cumprir mais um pouquinho. Ela não volta a ser 100%, ela é 80%, ela é 70%. Eu acredito que seria mais ou menos. Isso, ela vai diminuindo, ela vai se esvaindo, Não fica ninguém não é? paciente, né? Isso, ela vai, não é? De repente você vê um ancião de 100 anos, você vê, ele pode estar bem, estar lúcido, mas a gente percebe, a energia vital, ela, não é? Já não é. Ele foi usando, foi gastando, foi consumindo esse quanto energético, ok? O Chico disse alguma coisa assim. Pode colocar uma música pra gente, por favor. Por conta de todos os problemas físicos dele, ele já estava no fim da carne. Mas, como tinha tantas orações que formavam uma rede, ele ia ficando. Até que o dia que o Brasil estivesse muito feliz, aí ele ia dar no pé. Foi o que Energia. aconteceu. São centros de força que nos revitalizam. É assim, é como